Salve, salve, Sammy Boy, salve pessoal, olha, que tema pertinente, né? Não ando mandando muito, Sammy Boy, mas vou mandar pelo menos no que eu vou falar aqui. Tema pertinente que ajuda muita gente nessa jornada de tentar entender o universo dos investimentos. E o Sammy já começou dando um bom exemplo para a gente destrinchar aqui, né? Já que a primeira pergunta do investidor é em qual empresa investir. Mas se as companhias negociam vários tipos de ações, o que fazer? Bom, primeiro de tudo a gente precisa de informação. Na Bolsa de Valores temos à disposição tanto ações preferenciais quanto ordinárias e ainda as units. Cada uma delas é formada por 4 letras maiúsculas e mais um número no final. As ações ordinárias terminam com o final 3, as ações preferenciais com o final 4 e as units terminam com o número 11. As ações preferenciais, representadas pela sigla PN de preferenciais nominativas, são aquelas que priorizam o pagamento de dividendos para quem investe nelas. Lembrando que os dividendos são uma parte do lucro da companhia que é distribuído para os investidores. Logo, quem investe nesse tipo de ação tem a preferência em receber um percentual geralmente maior de dividendos do que o distribuído aos acionistas que investem nas ações ordinárias, como veremos logo menos. Mas tem outro ponto que a diferencia, que é no caso de falência da empresa. Isso porque as ações preferenciais priorizam seu investidor em um eventual pagamento. Ou seja, Doni, esses investidores passam na frente na fila dos credores a receber, caso uma empresa venha a falir. Por outro lado, as ações preferenciais não dão direito de votos nas assembleias. Já as ações ordinárias, identificadas com a sigla ON, dão direito a voto e participação na gestão da empresa, através das assembleias. Mas isso acontece, claro, quando o investidor detém uma quantidade relevante de ações desse tipo, né? Não basta ter uma ou duas ações ordinárias. Portanto, essa participação do acionista vai ser proporcional ao volume de ações compradas por ele. Mas esse tipo de papel dá garantia de proteção aos sócios minoritários em caso de mudanças na composição societária. Esse direito é conhecido como tag-along, que, numa tradução livre, significa ir junto. Suponha que uma empresa mude seu controlador. Os sócios que têm ações ordinárias podem vender suas ações para o novo administrador, garantindo ao menos 80% do valor de mercado. Vamos dar um exemplo. Suponha que uma companhia vendesse seu controle por R$100 por ação. Nesse caso, o novo controlador deve oferecer pelo menos R$80 por ação para todos os minoritários com direito a voto, ou seja, a todos os acionistas ordinários. Mas a venda por parte dos acionistas é opcional, logo fica a critério do minoritário a decisão de vender ou não as ações que detém daquela companhia. Agora, outro tipo de ação são as units. E eu estou falando aqui no plural porque nesse caso a empresa oferece tanto ações ordinárias quanto preferenciais. É como se as units fossem um pacote que inclui ações ON e ações PN. O que significa que se uma empresa diz, por exemplo, que vai distribuir dividendos de R$1 para quem tem ações ordinárias e de R$2 para quem tem ações preferenciais, o investidor que tiver uma unit vai receber ao todo R$3 em dividendos. Segundo o Murilo Breder, analista da Nuinvest, normalmente as units são criadas para gerar liquidez a uma ação. Um exemplo é quando há 2 ativos, um ordinário, outro preferencial, mas, Doni, os investidores estão distribuídos, né, entre as ordinárias e preferenciais, de modo que nenhuma das ações sozinhas, sejam as ordinárias ou preferenciais, tem liquidez significativa. Então, pode-se criar uma unit, que é uma combinação de ordinária com preferencial, e todo o mercado migraria para essa unit, dando assim liquidez. É o caso, por exemplo, da Taesa, de Alupar, já que ninguém negocia Taesa 3, Taesa 4, Alupar 3, Alupar 4, mas sim negocia-se as units, que é a Alupar 11 e a Taesa 11. Logo, este é um mecanismo para dar mais giro aos papéis. Aliás, a gente teve um exemplo recente na Bolsa, que foi o da Copel.
Em 2021, a empresa detalhou o seu plano de migração para o nível 2 de governança corporativa da B3. No entanto, essa migração está condicionada à venda de ações do BNDES e do governo do Paraná. E para criar condições para que esses dois grandes players pudessem fazer isso, foi preciso criar as units compostas por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais. E por fim, para que as units ficassem acessíveis ao pequeno investidor, foi feito um desdobramento na razão de 1 para 10. E assim surgiu a CPLE 11. Agora, não é incomum ouvir que as ações ordinárias são as mais líquidas da Bolsa. A verdade é que hoje muitas empresas fazem parte do novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa da B3. E esse novo mercado só aceita ações ordinárias. Logo, acaba que muitas companhias negociam apenas as ordinárias. Então, Doni, toda vez que uma empresa lança suas ações na Bolsa, ela tem que emitir uma quantidade mínima de ações ordinárias. No mínimo, 50% das emissões de uma ação precisam ser ordinárias. Agora, se essa empresa que fizer o seu IPO também quiser emitir ações preferenciais, o número de ações ordinárias tem que ser maior que o número de ações preferenciais, o que resulta em mais ações ordinárias do que preferenciais e units. Mas isso não significa que elas têm mais liquidez, não. São coisas diferentes. E para escolher qual a melhor delas para sua carteira, é preciso analisar qual é a mais líquida. E dá para ver essa informação diretamente no seu home broker. No caso do Santander, é SAMB11. No caso do Bradesco, BBDC4. As units acabam diversificando a carteira de investimento, dão direito a voto nas assembleias, além do recebimento de dividendos. Mas, para fazer a escolha entre units preferenciais ou ordinárias, é preciso levar em conta a sua estratégia e seu perfil de investidor e, obviamente, olhar a liquidez de cada um desses itens. Então, se você é um investidor com pouco capital, pode compensar investir mais nas preferenciais, já que, de qualquer forma, você não vai ter uma voz ativa nas assembleias. Mas vale ressaltar aqui que quem investe em ordinárias também pode receber dividendos, né? A questão é que esse acionista não vai ter a prioridade e o valor pode ser menor, mas normalmente recebe, enfim. Agora, um outro ponto que vale a gente mencionar é que as ações não vão bem ou vão mal exclusivamente por serem preferenciais, serem ordinárias, serem units, mas sim por causa da gestão da empresa, os fundamentos, o cenário, o balanço financeiro, caixa e por aí vai. Agora, quando a gente analisa o desempenho entre esses diferentes tipos de ações que a gente está trazendo no programa de hoje, considerando uma mesma empresa, os retornos são um pouco diferentes. Por quê? Porque uns podem ser maiores em decorrência do pagamento de dividendos, os outros podem ser maiores porque tem uma ação mais líquida ou menores em decorrência da falta de liquidez. Enfim, nesse sentido que a gente traz a dica, e vale a pena levar ela a sério, de colocar o seu dinheiro nos papéis que têm maior liquidez. Isso sim, vale a pena você ficar de olho. Agora que abordamos praticamente todo o beabá, vale dizer que as ações preferenciais podem ter diferentes classes. Tem a PNA, PNB, C, D, só que para entender essas diferenças é preciso ir lá no contrato social da empresa e estudar o que cada categoria de preferencial significa. Geralmente, as ações classe A têm certas vantagens, mas as características que definem o que é PNA ou PNB para cada empresa variam de acordo do que está definido no estatuto. E vale lembrar que se uma empresa ficar 3 anos consecutivos sem pagar dividendos, as ações preferenciais passam a ter direito ao voto em assembleia. Certo, Doni? Certo, Samidana. Se você falou, está falado. Vocês conseguiram entender um pouquinho mais? De ordinárias, preferenciais, units? Funcionou? Deixa o seu comentário aí nesse vídeo, se inscreve no nosso canal se não tiver inscrito ou inscrita, pô. Não é possível, todo vídeo a gente fala, é só sentar o dedo aí, não paga nada e é conteúdo de graça todo dia.